Agora voltando aqui para o meu evento, eu nem preciso te dizer que esse evento era muito importante para a universidade, porque era uma forma de divulgação, então, assim, era planejado com muita antecedência, e uma coisa que os japoneses fazem bem é planejamento, uma coisa que eu aprendi muito no Japão é planejamento. Então, nós tínhamos várias reuniões, nós tínhamos vários informativos, tudo era passado para a gente de uma forma bastante minuciosa, esses planejamentos, a gente participava do processo. Então, mas assim, lembrando que esse era um evento da universidade, mas ao mesmo tempo a minha vida era muito maluca, porque eu estava fazendo esses dois trabalhos, tanto na minha organização, na minha instituição, quanto na universidade, como eu te expliquei no começo. E e aí, assim, até hoje eu não sei o que aconteceu, eu confundi o horário da primeira aula e acabei não dando esta aula. E afinal, eu dei uma aula só, um outro professor teve que, assim, ir urgentemente para me substituir de última hora. E eu estou te contando esses detalhes desse evento para você entender assim que esse evento era bem planejado, tinha a reputação da universidade e, claro, era um evento de divulgação da universidade, então tinha que dar certo. Então, esse relapso, esse branco na minha memória, eu tive que, assim, teve consequências muito terríveis, porque eu tive que pedir desculpas para o chefe do departamento, encarregado do departamento, o chefe do departamento encarregado por esse evento. Eu tive que pedir desculpa para o chefe do departamento responsável pela universidade, enfim. Eu tive que, assim, ir escalando de baixo para cima. Isso é uma coisa também relativamente japonesa, né? Que a gente tem que ficar pedindo desculpa a todas as pessoas envolvidas. E eu sabia que era, assim, um tipo de desculpa praticamente incontestável e irreparável, porque como é que eu poderia desculpar de uma coisa que era uma responsabilidade tremendamente minha e que era só minha? E aí, claro que, assim, eu me senti muito mal, assim, como é que eu podia me perdoar de um erro tão grande? E foi um erro terrível, terrível, assim. Aí, nesse momento, eu lembro que, assim, eu demorei muito, mas muito tempo para conceber essa ideia, mas, assim, foi numa manhã, aí na tarde eu tinha que dar essa aula. Então, eu lembro, assim, até hoje que eu voltei para minha sala, chorei muito, muito, muito de raiva, não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu fiquei muito mal, me culpando, mas também eu tinha que dar a próxima aula. Então, assim, com os olhos inchados, com muito mal, eu tive que dar essa última aula e dei essa última aula. E quando a situação está ruim, pode piorar, né? Porque naquele primeiro ano, aquele ano foi o primeiro ano que a universidade resolveu gravar as aulas. Então, esse vexame todo está lá no LinkedIn, que é uma demonstração da desgraça da situação toda. E aí, o que foi a minha conclusão com tudo isso? Que eu estava tão ocupada com tantos projetos, com tantos trabalhos, e estou sofrendo tantas pressões com todas as minhas dúvidas, e que algo de muito errado estava acontecendo. Então, que a partir daquele momento eu comecei a pensar que eu tinha que fazer algo para minha vida, porque se eu tinha esse evento que era tão importante, que eu sabia que era importante, que eu tive um lapso, quais outros problemas que poderiam acarretar na minha profissão? Claro que nesse momento também eu já estava fazendo as minhas terapias, tentando me convencer que aquele era o meu trabalho. Agora estava assim, a gente tem esse estado no Brasil, né, que os problemas vão, por mais que você segure, eles vão escapando pelos dedos, pelos vãos dos dedos, né? Então, um erro que poderia ser alguma coisa muito boba, era uma consequência de que eu não estava aguentando mais. E a dúvida que eu imagino que você também tenha, e que eu tinha na época, que era o quê? O que eu vou fazer? A única coisa que eu sabia, que eu conhecia bem, era o mundo acadêmico. E eu já não conseguia me ver neles. Aí vinham os questionamentos: onde que eu vou morar? E se não der certo? E o que eu quero para mim? Afinal, o que vão pensar de mim? O que os meus pais vão pensar de mim? Se der tudo errado? E se não conseguir trabalho? Eu tenho certeza que esses Cs, eles são tantos iguais ou parecidos como os meus. E assim, são essas dúvidas que você tem nesse momento, que eu acho que você está pensando, que talvez se identifique comigo. Então, será que tem outras, assim, você seria que, assim, se você está pensando em fazer essa transição de carreira, será que tem outras mais que você consegue se identificar, ou de repente que você tem um contexto especial? Coloque aqui nos comentários para as pessoas verem também.
E, então assim, aí voltando à minha situação naquele momento, para fazer esse vídeo, eu estava relendo exatamente algumas das reflexões que eu havia escrito naquela época, justamente no processo da minha transição, que assim, a única coisa que eu tinha eram só dúvidas, muitas incertezas e muito, mas muito, muito, muito medo. E apesar disso, assim, eu resolvi que eu tinha que me desligar da universidade, e aliás, assim, não é que eu tinha que desligar, já não era mais possível continuar com esses 2 trabalhos nessa situação, por todos os motivos que eu te expliquei, por todas as situações que eu estava vivendo nesse momento. E aí, em fevereiro de 2013, eu tenho até aqui anotado, assim, que oficialmente foi meu último dia, eu disse assim: "Meu último dia foi dia 31 de fevereiro de 2014". Aí depois dessa decisão, foi uma sensação, assim, de total liberdade, total satisfação, felicidade, por eu ter tomado essa decisão tão difícil que, assim, mudaria completamente a minha vida e claro que literalmente mudou. Então, assim, sabe aquele peso que você tira das suas costas e que era isso que eu sentia? Agora, ao mesmo tempo que eu tinha quase que 1 ano, lembra que assim, era 2013 e eu tinha assim, eu me desliguei da universidade em 2014, então eu tinha praticamente 1 ano para me desligar, fazer todos os trabalhos que eu tinha que fazer e a universidade ter tempo para contratar uma pessoa. Então assim, eu não preciso nem te dizer que nesse intermédio desse 1 ano, eu tive, assim, muitos, muitos, muitos medo, muita insegurança, muito arrependimento, assim, muitos, assim, de eu ter feito isso, assim, muita insegurança também, muita e, assim, foram momentos, assim, de muita vulnerabilidade, sabe, eu fico até emocionada um pouco, porque, assim, foi um processo difícil, e, assim, eu não gosto nem de pensar hoje, porque, assim, eu fico emocionada lembrando do momento, mas, assim, agora que já passaram-se alguns anos, assim, eu jamais me arrependo, porque valeu muito, muito a pena. Então, assim, se você está com dúvida, entenda que esse é o processo para a gente mudar para uma melhor, que vai ter esse processo do velho para o novo, mas que é esse processo mesmo, e que vão ter momentos difíceis, mas é que quando você tem essa certeza, você consegue ultrapassar e conseguir realmente dar um passo todos os dias. Então, assim, teve um outro momento, assim, bastante decisório que foi virar a chavinha e seguir em frente, que foi uma situação muito difícil emocionalmente que eu passei, e que, assim, que eu definitivamente eu achei que eu não ia aguentar de tanto medo, de tanta incerteza, e também eu tinha pressão, assim, fora os meus problemas emocionais, eu tinha um monte de coisa para terminar, eu tinha que é, passar o bastão da minha organização para a próxima pessoa, eu tinha que preparar a minha, estava escrevendo a minha tese de doutorado, estava escrevendo a minha tese de pós-doutorado, que, como eu falei no início, eu tinha ganhado um financiamento, tinha que dar aulas, então, assim, tinha vários trabalhos a serem feitos. E aí, essas responsabilidades, elas foram muito pesadas naquele momento. Então, eu pensei que eu teria sido melhor, assim, acabar com tudo mesmo, porque afinal, nem trabalho eu tinha, né? Então, assim, nem trabalho eu tinha, então, assim, como assim? Eu não tenho trabalho, tem tanta pressão, como é que eu vou acabar com tudo isso? E assim, a minha primeira identidade, né? A primeira identidade que eu tinha comentado com você que eu tinha e que eu ainda tenho como profissional, como eu me vejo trabalhando pelo resto da minha vida, né? Então, eu me via assim, literalmente num beco sem saída, assim, que eu não conseguia ver nenhuma situação que pudesse melhorar, né, pela minha insatisfação pessoal, emocional. E aí eu resolvi, assim, naquele momento, era no dia 7 de julho de 2013, às 17h18. Eu resolvi escrever uma carta para minha família, dizendo como é que eu queria fazer todas as minhas coisas e tudo mais. Bom, ai, desculpa, gente, eu falei que ia, assim, ficar um pouco emocionada, mas, assim, mas não é por arrependimento nem nada, assim, é uma situação bastante, delicada, e que, assim, que se eu estou aqui, é que ela foi numa total situação e se você tá também nessa situação de desespero, eu super entendo vocês. Então assim, e que aí o que me salvou naquele momento, né, assim, de desespero, eu tinha uma frase, tenho até hoje uma frase escrito assim, que quando eu estou assim no desespero, muito preocupada, se uma situação o aflige ou irrite, pense.
Se eu morrer agora, isso tem importância, por maiores problemas que você possa estar passando na sua vida, não tem nada mais importante que a nossa vida, né, não tem absolutamente nada. E aí, que foi, assim, quase que uma eureka, sabe, de entender, assim, que nossa, claro, eu tinha vida, e que é isso que eu precisava, era só vida. E que só o fato de eu ter de eu estar vivendo já bastava tudo. E aí, assim, foram momentos, assim, que eu comecei a lembrar da minha trajetória, e por isso que eu gostaria muitíssimo, se você está passando por esse momento de insatisfação, de dor, de lembrar da sua trajetória, de lembrar das suas lutas, dos seus sofrimentos, de todas as vitórias pequenas, médias, grandes que você passou nesse momento, que foi isso que eu realmente fiz. E a única certeza que eu tinha, e eu acho que você também tem, porque assim, eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa batalhadora, eu sou resiliente, e que sim, que restavam-me forças para continuar, mesmo com os medos, as dúvidas e as incertezas. E aí, eu te diria que vem o sexto segredo, que você precisa continuar a sua transição de carreira, mesmo com medo, mesmo com insegurança e mesmo com dúvida. Porque esses sentimentos, esses medos, esses todos os sentimentos negativos, eles só e somente desaparecerão, acabarão no caminhar. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que nas próximas aulas, que a aula de amanhã, eu vou te dar um passo a passo, assim, à medida que você começar a fazer esse primeiro passo, eu tenho certeza mais que absoluta que um pouquinho desse medo, um pouquinho dessas inseguranças vão, assim, se dissipando, vão se desaparecendo com o tempo. E afinal, eu não só mudei, fiz essa transição de profissão, mas como de carreira, de país, e eu comecei assim, literalmente do zero. Com uma mulher madura, com um coração muito, muito, muito jovem, muito adolescente, que ainda eu tenho, e sabendo que eu poderia sempre me dar o direito de começar, recomeçar e começar. E que acima de tudo, que eu acho que é o mais importante dessa lição, que eu gostaria muitíssimo que você entendesse, que sim, que você merece ser feliz, que é possível ter uma vida profissional com mais satisfação. É por isso que eu quero te ajudar e quero que você entenda e se dê o direito de começar, recomeçar e começar de novo e ter a certeza que você tem condições de ter um trabalho que te proporcione satisfação e alegria. E acreditar sim que é possível ter uma carreira dos sonhos, é possível sim ter um trabalho feliz, ter momentos felizes de satisfação e definitivamente manter essa identidade profissional, se você tem essa identidade profissional tão forte quanto a minha. Então assim, atualmente hoje, eu moro aqui, no Canadá, eu aprendi inglês, como eu te falei, depois assim, quase chegando aos 40. Eu terminei o meu curso técnico de TI, encontrei o amor da minha vida, e o trabalho que eu faço hoje, eu consigo definitivamente me ver até os meus 65 anos, que eu não tinha condições de fazer isso, não tinha condições de me ver fazendo isso no Japão. Que eu tenho condições de fazer isso para os resto da minha vida, que é ensinar e ajudar profissionais a mudarem de carreira e fazer essa experiência o mais fácil, o mais tranquilo possível. Então, assim, gostaria muitíssimo, muitíssimo de poder ajudar você que está passando por essa mesma situação, essa mesma crise que eu passei, querendo mudar e não ter coragem, querendo largar o osso, mas com medo. Então, por isso que o meu sétimo segredinho aqui seria, o meu sétimo segredo é que, assim, que eu gostaria de te que você entendesse que com acompanhamento de alguém que tem experiência, estratégia e método, você vai conseguir fazer a sua transição de carreira com o que eu costumo dizer, com os 3 S's, que seria a segurança, o sucesso e a satisfação. E com essa mentoria, com um acompanhamento, ela encurta muito mais o tempo, mais o seu caminho, ele alivia definitivamente os estresses, você não precisa chegar a uma situação como eu cheguei de total depressão, de total fundo do túnel, e que com uma forma inteligente,
é possível nós estarmos juntos com você, e eu passei por toda essa situação, como mesmo contei a minha história, e que com essa experiência, com essa minha metodologia, eu posso definitivamente ajudar você a fazer essa transição de carreira. Então essa então foi a minha história, e ai, desculpa se eu fui um pouco emotiva, assim, porque às vezes quando a gente começa a falar de situações que causaram muita dor, a gente assim, eu fico um pouco emocionada, mas eu acredito também que, assim, essa transição, ela não precisa ser tão dolorida assim, sabe, gente. É possível a gente conseguir fazer essa transição com um pouquinho mais de tranquilidade e calma.